Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, dia 29 de abril. Tema: Pedro e João correm ao sepulcro. Texto base está em João capítulo 20, do verso 3 ao 4. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Quando as mulheres chegaram aos apóstolos, devem ter parecido muito confusas. Por um lado, elas relataram que os anjos disseram que Jesus estava vivo, havia ressuscitado dos mortos. Por outro lado, estavam confusas e amedrontadas. Por isso exclamaram: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. João 20, verso 2. Medo sempre produz confusão. E aquelas mulheres estavam tão confusas que os apóstolos não levaram a sério o que disseram. Lucas 24:11 diz: Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditavam nelas. A palavra delírio provém da palavra grega leros, o que significa insensatez, conversa fiada, tagarelice ou delírio. Quem essas mulheres imaginaram que removeu Jesus do sepulcro? Qual história era verdadeira? Ele foi ressuscitado e estava vivo, como as mulheres disseram inicialmente aos apóstolos, ou havia sido roubado? João 20, verso 3 e 4 diz: Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Quando a Bíblia diz que Pedro e João saíram, o tempo grego indica que seus pés estavam em movimento antes do fim da conversa com as mulheres. Ao saberem que algo havia acontecido no sepulcro, os dois homens se puseram em movimento para chegar lá o mais rápido possível. Também sabemos, a partir de João, capítulo 20, verso 11, que Maria Madalena logo seguiu Pedro e João de volta ao sepulcro, porque estava presente no local e permaneceu ali depois de Pedro e João retornarem aos apóstolos. Considero interessante o fato de que, quando Pedro e João correram ao sepulcro para ver o que quer que as mulheres estivessem tentando lhes comunicar, nenhum dos outros apóstolos ter se ajuntado a eles. Aparentemente, os outros ficaram sentados e observaram Pedro e João vestirem suas roupas e começarem a correr, mas não se juntaram aos dois. Em vez disso, provavelmente, os demais apóstolos ficaram para trás para discutir o que havia ouvido e para debater sobre o significado daquilo. Por terem corrido ao jardim, Pedro e João vivenciaram algo que os outros apóstolos perderam por ficar em casa. É simplesmente um fato que, se você quiser vivenciar Jesus Cristo e seu poder, deverá se levantar de onde está e começar a se mover em sua direção. João chegou antes de Pedro ao jardim onde se localizava o sepulcro. João 20, verso 5 nos diz que tão logo chegou, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. A palavra grega para abaixar-se é paracúpito, significa empreitar, espiar, abaixar-se para olhar mais de perto, inclinar-se para ver algo melhor. João se baixou para poder observar o sepulcro de perto e viu os lençóis de linho. A palavra viu é a palavra grega blepo, o que significa ver. Bastou um olhar para ver os lençóis de linho ali. As palavras lençóis de linho são a mesma palavra idêntica usada em João 19, verso 40, ao se referir ao caro tecido egípcio em que José de Arimateia e Nicodemos sepultaram Jesus. Se Jesus tivesse sido roubado, quem quer que o houvesse levado teria levado também aquele tecido caro. Mas João viu que as peças de linho haviam sido deixadas no sepulcro. Os judeus consideravam as sepulturas lugares de respeito, o que pode explicar a razão de João estar hesitante em entrar no sepulcro. Também é bem possível que ele tenha observado os lacres rompidos e percebido que parecia ter ocorrido uma entrada ilegal.
Talvez ele estivesse pensando duas vezes antes de estar associado a uma suposta cena de crime em potencial. Independentemente do motivo da hesitação de João, a Bíblia nos diz que Pedro não hesitou, invadindo rapidamente o sepulcro para verificar isso com seus próprios olhos. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. João 20, versos 6 e 7. João apenas olhou para o interior do sepulcro, mas esse versículo diz que Pedro entrou no sepulcro e viu os lençóis. A palavra viu é a palavra grega thealmai, da qual deriva a nossa palavra teatro. Significa ver inteiramente ou olhar atentamente, como um patrocinador que observa cuidadosamente todos os atos de uma peça no teatro. Ao entrar naquele sepulcro, Pedro o examinou como um pesquisador profissional. Ele olhou todos os recônditos, prestando especial atenção aos tecidos de linho e à maneira de eles serem deixados ali. Ele viu que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. A palavra lenço é soldarion e se refere ao lenço que poderia ser usado para limpar transpiração do rosto. Essa palavra também era usada relacionando-a com uma mortalha que era colocada suavemente sobre o rosto do morto no sepultamento. Quando Lázaro saiu do túmulo, Jesus instruiu que suas mortalhas fossem removidas juntamente com o soldarion, ou lenço, de seu rosto. João 11, 44. Aparentemente, todo o corpo de Jesus estava envolvido em um grande lençol de linho branco, mas seu rosto estava coberto com um lenço no estilo de funeral judaico tradicional. O fato mais fascinante acerca desse tecido do rosto era ele ter sido deixado num lugar à parte. A palavra deixado é a palavra grega entulizo, que significa dobrar bem, arrumar bem ou organizar de maneira ordenada. O motivo dessa palavra ser tão interessante é que ela nos diz que Jesus estava calmo e totalmente no controle de suas faculdades ao ressurgir dos mortos. Ele removeu a valiosa mortalha egípcia de seu corpo, sentou-se ereto e depois tirou o lenço de seu rosto. Sentado naquela posição ereta, ele dobrou cuidadosamente a mortalha e a colocou suavemente ao lado, separada das roupas de linho. Provavelmente, ele estava deitado do outro lado. Agora, enquanto observava a cena no interior do sepulcro, Pedro podia ver o lugar vazio onde Jesus se sentara entre esses dois pedaços de mortalha após ter sido ressuscitado dos mortos. João 28 diz: Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Esse versículo diz que ao ver vazia a laje de pedra onde o corpo de Jesus havia sido colocado, e as mortalhas à direita e à esquerda, formando o local vazio onde Jesus se sentou após ser ressuscitado, João creu. Achei realmente surpreendente que, mesmo tendo passado mais tempo do que João dentro do sepulcro, Pedro ainda estava incerto acerca do significado de tudo aquilo. Lucas 24, verso 12 diz que Pedro retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. João, por outro lado, saiu do sepulcro crendo que Jesus estava vivo. Mais tarde, naquela noite, Jesus aparecia a todos os apóstolos e sopraria o Espírito de Deus neles, dando-lhes o novo nascimento. João 20, verso 22. Porém, naquela ocasião, em função do Espírito Santo ainda não residir neles como seu mestre, havia muito que eles não conseguiam entender. Mesmo que Jesus lhes tivesse dito que ele morreria e seria ressuscitado dos mortos, eles simplesmente não eram capazes de compreender. É por isso que João 20, verso 9 diz: Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos.
Embora os apóstolos tivessem ouvido essa passagem do próprio Jesus, a realidade e o impacto total de sua verdade não havia se registrado no coração deles. Após esse dia histórico e importante, a Bíblia nos diz: "E voltaram os discípulos outra vez para casa." Verso 10. É notável para mim que Pedro pudesse estar no meio do sepulcro vazio de Jesus e ainda assim ficar incerto sobre o que aquilo significava. Como seria possível estar no mesmo lugar em que o cadáver de Jesus havia estado, ver o lenço bem dobrado, reconhecer o lugar onde ele se sentou bem, entre aquelas vestes, e ainda assim não conseguir descobrir que agora Jesus estava vivo? Contudo, começa a fazer sentido quando penso sobre isso. Deus fez muitos milagres inquestionáveis para você e também para mim. Quantas vezes nos afastamos, não afetados pelo poder e pelo milagre que vimos e vivenciamos? Deus nos libertou, nos salvou e nos resgatou do mal repetidas vezes. Contudo, ainda tendemos a nos perguntar se Deus está realmente conosco ou não. Como seria possível questionarmos a fidelidade de Deus depois de tudo que ele já fez por nós? Precisamos ter certeza de que não permaneceremos insensíveis ao poder milagroso de Deus operando em nossas vidas. Em vez disso, devemos tomar a decisão de acolher plenamente tudo o que Deus faz por nós, absorvê-lo tão inteiramente que isso acabe por transformar a nós e a nossa perspectiva da vida. Deus é bom. Ele tem sido bom para com todos nós. Se não nos lembrarmos disso, é só porque não estamos abrindo os olhos para ver a sua mão de proteção, provisão e segurança ao nosso redor. Então, faça hoje a escolha de reconhecer o que Deus fez em sua vida. Lembre-se de agradecer a Ele por isso e depois nunca mais esquecer. Minha oração para hoje. Senhor, é verdade que tu operaste muitos milagres em minha vida. Se eu tivesse de tentar contar todas as vezes em que tu me salvaste, livraste, resgataste, me tiraste de encrencas, me colocaste no caminho certo e me abençoaste quando eu não merecia, eu não teria tempo suficiente para enumerar todas elas. Então, como eu poderia chegar a questionar se tu estás comigo neste momento em meu desafio atual? É claro que tu estás comigo e vai me ajudar. Perdoa-me por ter o coração tão duro a ponto de esquecer o que tu já fizestes por mim. E te agradeço nesse momento, porque tu me ajudarás desta vez também. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que não me esqueço de muitas maneiras pelas quais Deus operou em minha vida. Estou atento à sua misericórdia e graça, e eu o louvo por isso todos os dias. Sou um testemunho vivo do seu poder. Ele é meu redentor, meu curador, meu libertador e meu provedor. Ele é aquele que me livra do mal e que atende a todas as minhas necessidades. Sou totalmente suprido em todas as áreas da minha vida, por causa das promessas que Deus me fez em sua palavra. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, número 1, seja honesto. Não houve em sua vida momentos em que você foi como Pedro? Em outras palavras, você já esteve no meio da graciosa provisão de Deus, quando o novo desafio fez com que você se perguntasse se ele seria fiel em ajudá-lo a superar aquilo e ter vitória? 2. Por que você não dedica nesse momento alguns minutos a refletir sobre os milagres que Deus fez em sua vida? Faça uma lista e veja quantos exemplos de provisão sobrenatural você é capaz de escrever. 3. Já que você tem a responsabilidade de contar aos outros o que Deus fez por você, por que não encontra uma oportunidade hoje para contar a alguém uma coisa boa que Deus fez por você? Em seguida, peça a essa pessoa para lhe contar
um momento em que ela tem certeza de que Deus fez algo sobrenatural por você. Você poderá se surpreender com a maneira de as pessoas responderem a essa pergunta. Como seria possível questionarmos a fidelidade de Deus depois de tudo que ele já fez por nós? Precisamos ter certeza de que não permaneceremos insensíveis ao poder milagroso de Deus operando em nossas vidas. Em vez disso, devemos tomar a decisão de acolher plenamente tudo que Deus faz por nós, absorvê-lo tão inteiramente que, por isso, acabe por transformar a nós e a nossa perspectiva de vida para sempre. Sejamos abençoados na prática da palavra.